paz, igreja linda do Senhor! E até você que não é da igreja, mas está passando aqui no YouTube e entrou no nosso Quinta Online. Boa noite, como diz a Fernanda, bom dia, boa tarde, não sabemos o horário que você vai assistir, mas nós estamos aqui para dizer que você é importante para Deus e somos gratos a Deus por você estar aqui. Então, sem mais delongas, eu quero já pedir para você dar uma curtida no nosso vídeo e assim o YouTube vai entender que é um vídeo com relevância e vai espalhar o vídeo da nossa Quinta Online. Compartilhe com quem você ama, eu tenho certeza que essas Quinta Online, não apenas desse mês, mas eu acredito que todas as Quinta Online que estão aí, de alguma maneira vai edificar a vida da pessoa que você ama. Então, compartilhe e não esqueça de comentar, gente. Compartilhe ou comente aí junto com a gente. Fala, nossa, eu já passei por isso, então quero ver o seu comentário, amém? Bem, essa Quinta Online, nesse mês de abril, nós estamos falando sobre sementes de sabedoria. Uau! Bem, eu tenho ficado assim, meditando novamente nesse livro, eu já li há algum tempo atrás e voltei a ler. E é impressionante como nós esquecemos de praticar aquilo que nós aprendemos. E eu penso que o livro de Provérbios está aí para isso mesmo. Para ele nos lembrar do que nós devemos fazer. E é muito prático, gente, como nós vimos nas outras Quinta Online. É rápido, é assim, ó, não faça isso, não pense nisso, faça isso. É muito rápido, é só nós praticarmos. E essa é a nossa maior luta, né? Praticar. Bem, nós já falamos sobre emoções, falamos sobre o nosso corpo, falamos sobre as questões financeiras e questões políticas. Hoje nós vamos falar um tema um pouco forte. Nós vamos falar sobre traços de impiedade, olha só. E aí eu vim procurar aqui para vocês o significado dessa palavra, porque depois nós vamos ler um texto do Senhor que é até mais pesado ainda. Mas olha só, o dicionário diz assim: ímpio, sem fé ou contrário aos preceitos da religião, desprezo pela religião ou pelo aquilo que é considerado sagrado, falta de respeito ou de amor a Deus, desrespeito em relação ao que é moralmente estabelecido em convenções sociais, falta de compaixão, falta de humanidade, desumanidade, crueldade, barbariedade. E aí eu quero convidar você, diante do significado dessa palavra impiedade, eu quero ler com vocês, primeiro Romano não, né? O livro de Romanos, no capítulo 1, do 18 ao 22. É um texto um pouco comprido, então eu vou pegar algumas partes dele. E diz assim: do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus quem lhes mostrou isso. Desde o princípio, Deus criou o mundo, as qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm culpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus. Eles sabem que Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. E aí eu vou pular para o verso 31 e o 32. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não têm pena dos outros.
eles sabem que o mandamento de Deus, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-la. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Uau, Deus castiga então, né? Pois então, para aqueles que acham que Deus é só amor, não. Deus abomina a impiedade do nosso coração. E por isso que o livro de Provérbios está aqui, para quê? Para que a gente aprenda e não viva debaixo dessa impiedade. Amém? Então, já pensando nisso, nós vamos falar sobre abominação. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre abominação? Nós vamos para o capítulo 3, verso 32. E diz assim, e eu estou aqui com a minha biblinha piquititica, mas que ela tem uma tradução muito boa. Aleluia. Então, vamos lá. 32. Ai, eu não posso entender. Vamos lá. 3:32. Diz assim. Desculpa aí, gente, que parece que tá tendo uma ligação. Então, vamos lá. Vamos ler Provérbios 3, verso 32, que diz assim. E eu estou aqui com a minha biblinha piquititica, mas que eu amo ela porque ela tem uma tradução muito boa. Então, diz assim no verso 32. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direito. É assim, Provérbios é papum. Ou a gente pratica ou nós vamos ser castigados. Ele também fala, aliás, todos esses versos que eu vou falar, que eu vou ler aqui para vocês, são vários, eu selecionei poucos porque não dá para ler todos, né? Mas assim, são uma infinidade de versículos. E então eu separei alguns, então vamos lá. Dentro de abominação, nós vamos ler também no capítulo 6, do verso 16 ao 19. E esse é tão assim, tão direto e doloroso, porque diz assim, do 16 ao 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Olha só, esse texto aqui eu li há muitos anos atrás e fiquei assim até assustada, né? Porque existem 7 coisas que o Senhor detesta. Olha só, essa palavra detesta, ele abomina. Então, que nós venhamos pegar esse texto aqui e falar, opa, isso aqui eu não pratico, isso aqui eu não vou mais praticar. Não é porque eu fiz isso quando eu tive o discernimento, o entendimento quando eu li esse texto. E aí agora eu quero falar sobre estupidez. Vamos lá então pro capítulo 12, a parte B do versículo 1, que diz assim: só o tolo não gosta de ser corrigido. Isso é ou não é uma estupidez? É uma estupidez, não é? Quantas pessoas você conhece que não gosta de correção? Olha o que a Bíblia está dizendo. Só um tolo não aceita a correção, não gosta de ser corrigido, né? Vamos ler agora sobre engano desleal. Então, no capítulo 22, verso 12, diz assim: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Glória a Jesus, né? Para quem pensa que o Senhor não está olhando para você, não está cuidando de você, olha o que Provérbios de Salomão está dizendo. O Senhor Deus está alerta para te defender, meu irmão, minha irmã, para te defender. Você que passou aí no YouTube e resolveu ficar, olha só,
Deus está alerta e Ele vai te defender. Amém? Glória a Jesus por isso. Enganar, olha só, vamos ver o que Salomão fala sobre enganar. Então, nós vamos para o capítulo seguinte, 24, verso 28. Ok. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Olha só. Quando as pessoas entendem, né, que quer fazer maldade para algum vizinho, já vai logo falando, né, inventando, enganando a pessoa para quem ele vai falar. Mas olha só, a Bíblia está dizendo, não, se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho. E eu acho que isso é válido para tudo. O vizinho é aquele que mora ao lado, mas tem parente também, né? A gente vê aí em casos de família, né? Então, se você não tiver motivo, não seja testemunha, ok? Ok. Vamos agora para mentiras. Olha só. E tudo isso está dentro daquela palavra de traços de impiedade que tem no coração do homem. Deus não se agrada disso, tá? Então, mentiras, vamos lá para o texto, capítulo 6, do 12 ao 16, diz assim. Os homens são maus e sem valor. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gesto para enganar os outros. Tem muitas pessoas assim, né? Mas não na nossa igreja, não na nossa casa, não na nossa descendência, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Mas é assim. E Deus, o que nós lemos lá no verso anterior? Que Deus, Ele não está dormindo. Ele está pronto para nos defender, ok? Então, nada disso sai da presença do Senhor. Deus olha tudo isso. E olha só o que a palavra diz sobre tolice, sobre pessoas tolas. Vamos lá para o capítulo 17, verso 7. 17, verso 7, eu vou ler na Bíblia King James, porque ela tem uma tradução assim, bem direta. Então diz assim, o discurso excelente não cai bem ao tolo. Muito menos o lábio mentiroso a um príncipe ou ao rei. Não combina, né? Por mais que o tolo queira fazer um belo discurso, a natureza dele é enganosa, a natureza dele é insensata. Então, não vai cair bem. E aí, logo a gente vai perceber que a pessoa está enganando, enfim. Mas a Bíblia está sendo clara, não combina, não combina. Vamos falar sobre glutonaria. Eu lembro desse texto, não diretamente glutonaria, né? Mas eu lembro que nós estávamos em um evento numa igreja pequena onde eu congregava, e era uma noite de festividade, e aí todo mundo que estava lá sentado com seus filhos teve que levantar e dar lugar, e aí então eu aprendi que quando nós recebemos visita, as pessoas, os visitantes têm que se sentar no melhor lugar. E se tiver que ficar de pé, que nós da casa que fiquemos em pé. E aí quando eu estava procurando, né, um versículo sobre isso, eu lembrei desse texto e só queria compartilhar. Mas glutonaria, vamos lá, capítulo 23, do 1 ao 3, diz assim. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se, não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo testar você. Eu lembro que há muito tempo atrás eu trabalhava numa empresa e todo final de ano essa empresa levava os familiares junto com, quer dizer, os funcionários e os seus familiares levavam para um hotel fazenda e ficava lá um final de semana. E aí eu lembro que sempre tinha uma festa no sábado, com muita bebida. E geralmente os gerentes estavam lá.
E eles olhavam quem bebia demais, quem fazia mais escândalo. E podia ter certeza que no ano seguinte, quando tivesse um corte, eles sabiam qual era a pessoa que seria cortada. Então, nós vamos ser testados, seja por Deus ou não. Deus não vai testar ninguém, porque Ele próprio não testa, né? Amém. Então, olha só, mas Provérbios está dizendo aqui, se você vai jantar com alguém importante, tenha calma, coma devagar, presta atenção na conversa. Deus é claro, né? Deus nos ensina para tudo. Deus dá a direção de como a gente vai cuidar da nossa fazenda. Deus também dá a direção como a gente vai fechar um bom negócio. Olha só, é só sementes de sabedoria que tem aqui, não é? Quem concorda com isso, dá um glória a Deus aí, coloca aí no chat. Amém, glória a Jesus. E aí, dentro desse texto, para você ver que o texto diz assim, você pode estar sendo testado. Quem lembra aí de um belo guisado que Jacó preparou para o seu irmão? Ele foi testado e perdeu, né? Porque ele trocou ali a bênção dele por um prato de guisado, né? Ele nem comeu tudo. Mas enfim, vamos falar agora um pouquinho sobre perverso, sobre perversidade. E aí tem um texto no capítulo 12, no verso 8, que diz assim: quem tem compreensão recebe... Opa! 12, 8. Isso mesmo, 12, 8. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem o coração perverso é desprezado. Quem tem o coração perverso é desprezado. Quem lembra aí alguém que foi desprezado pelo Senhor? Porque ele viu o coração, né? O profeta falou assim, é esse? E ele falou, não, pois eu vejo o coração, eu não vejo a aparência. E teve alguém aí que Deus desprezou, olha só, porque tinha um coração perverso. Amém? Bem, eu não ia falar, mas o rei Saul, né, gente? Infelizmente, Deus disse que ele foi rejeitado, desprezado, por causa do coração dele. Vamos falar sobre orgulho. O que Salomão nos fala sobre orgulho? E tudo isso está dentro de traços de impiedade do nosso coração, gente. Capítulo 21, verso 4, diz assim: os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Vou ler de novo. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Nossa, Sandra, não sabia. Pois é, nem eu. A Bíblia está dizendo que é pecado. Ok? E tem mais um verso também. No próprio capítulo 21, só que no verso 24, diz assim: chamamos de zombador o homem vaidoso, que trata os outros com orgulho e desprezo. É um zombador, não é? Olha o título que a Bíblia dá para essas pessoas. Então, gente, vamos nos alimentar dessas sementes, né? E vamos praticar. Não adianta nós, é a mesma coisa que nós vamos aos cultos, nós assistimos a Quinta Online e não praticamos aquilo que é nos ensinado. Isso é tolice, né? A Bíblia diz que isso é tolice. A vingança, vamos para o capítulo 20, no verso 22, diz assim: não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, Ele fará a justiça por você. Já passou por uma injustiça? Não diga nada, não faça nada. Confie em Deus, porque é Ele quem vai te defender. Ok, irmão? E no capítulo 24, verso 29, também diz algo. 24, 29. Diz assim: nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda. Vou acertar as contas com ele. Eu quero ler na versão da King James, olha só como que também está
está um pouco diferente. 24, 29. Diz assim: não digas, farei a ele como ele fez a mim. Eu recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. Então, gente, a vingança não cabe a nós. Deus é quem vai nos justificar. A nossa função é descansar nele e confiar nele. Amém? Glória a Jesus. Agora, nós vamos falar sobre transgressão. E vamos lá passear na Rua de Provérbios. Na Rua 20, no número 26. Então vamos lá. Diz assim: o rei sábio descobre que está fazendo, o rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. Esse é o nosso Deus. Amém? E no verso 21, no capítulo 21, verso 7, também diz assim: os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. E aqui eu quero abrir um parênteses e encerrar essa quinta online falando algo. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu estava vendo o noticiário e meu coração estava ficando inflamado com as injustiças que estavam acontecendo dia após dia, dia após dia. E eu falava assim: Deus, o Senhor não pode permitir que essas injustiças aconteçam. E aquilo foi alimentando meu coração, gente. Nós temos que ter sabedoria para identificar quando algo está envenenando o nosso coração. Amém? E aí, então, eu fui para o meu devocional no dia seguinte, pois vocês não vão acreditar, porque Deus sabe de tudo. Tudo está no controle das mãos dele, não é? Pois naquele meu devocional, estava lá no livro de Salmos: eu sou o verdadeiro juiz e ninguém escapa do meu julgamento. Descanse o seu coração. Gente, quando eu vi isso, eu falei: nossa, gente, eu posso ouvir todas as notícias falando sobre justiça. Não envenenam mais o meu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus veio e tirou aquele veneno do meu coração. Amém? Então, eu já não deixo mais essa injustiça tomar conta. Sabe, essa coisa de justiça, justiça. Isso aí é tudo inflamação de Satanás, gente. É só para envenenar o nosso coração. No fundo é isso que ele quer. Mas o Senhor promete na palavra dele que ele sim é o verdadeiro juiz. Então, vamos descansar. E eu não orei no início porque eu queria orar agora no final, porque nós temos que praticar essas palavras, irmão. Queridas irmãs, temos que praticar, não importa que doa na nossa alma, que doa no nosso coração, mas nós temos que praticar estas palavras. Essas sementes têm que entrar no nosso coração e repousar e fazer morada lá, para que a gente possa praticar tudo isso. Não vamos nos esquecer que existem 10 coisas que Deus abomina, que Deus detesta. Vamos lembrar dela no dia a dia, para que a gente não caia em pecado. A Bíblia diz lá no perverso que é pecado. Gente, então vamos praticar. E a minha oração nessa noite, para encerrar essa quinta online, é que o Espírito Santo de Deus nos ajude a praticar essas palavras, essas sementes sejam alimentadas no nosso espírito dia após dia. Mas não adianta se eu não ler a palavra de Deus, se eu não praticar o que está aqui, se eu não ler o que está aqui, a oração ela é jogada simplesmente no ar. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada pela Tua presença, obrigada, Senhor, pelas Tuas palavras que já foram deixadas, porque o Senhor sabia exatamente o momento em que nós estaríamos precisando dela. Senhor, sem ela nós somos pessoas tolas, nós deixamos, Senhor, que traços de impiedade se alojem, Senhor, no nosso coração, mas a Tua palavra é aquela que revela
A tua palavra é luz e nós queremos expor agora o nosso coração diante da tua luz, diante da tua palavra que pode nos purificar. Então venha, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, purifica o nosso coração, que o teu Espírito Santo nos ensine a andar em caminhos de piedade, em caminhos de praticar a tua palavra, Senhor. Nós não queremos, Senhor, deixar que o engano entre no nosso coração. Pelo contrário, nós queremos ser aqueles que vão levar a tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai, porque a nossa carne é uma luta constante contra o teu espírito, mas nós declaramos que toda a carne agora, Senhor, todo o desejo da alma, toda a nossa vontade equivocada, Senhor, seja subjugada ao teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Não nos deixe sair desta quinta online, Senhor, sem ter essa certeza de que é necessária uma mudança, de que é necessária uma prática, Senhor, a andar nas tuas palavras, Senhor, a andar, Senhor, nos provérbios que o Senhor nos deixou para nos ensinar, para andar, Senhor, segundo a tua vontade e não segundo a nossa vontade, pois a nossa vontade é pecaminosa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nessa noite, ajuda a minha casa, Senhor, a minha descendência a andar nestas palavras, a andar na prática destas palavras, Senhor, que nós possamos fazer que nem Davi, Senhor, escrever verdadeiramente, Senhor, no nosso coração, na tábua do nosso coração, as tuas leis, os teus preceitos, os teus mandamentos, para não pecar contra o Senhor, porque nós não queremos, Senhor, ser injusto com o próximo, que é o seu filho, que é os nossos irmãos, Senhor, mas que nós venhamos andar, Senhor, diante de retidão e piedade, em nome de Jesus. Nos ajuda nesta noite, Senhor, e não apenas nessa noite, Pai. Nos ajuda nesta caminhada, Senhor, a nós praticarmos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, e que nós não venhamos estar debaixo de um espírito de orgulho, de um engano, Senhor, debaixo de um espírito de uma insensatez, mas nós queremos ter, Senhor, a nossa sensatez em Ti, na Tua verdade. Nas tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos vê-lo face a face um dia, Senhor, e não ter nada do que possamos nos arrepender. Por isso nós já te agradecemos, Senhor, por esta quinta online, por essas sementes de sabedoria, Senhor, que nós venhamos ter paixão por este livro de Provérbios, que nós venhamos ter paixão por toda a Escritura, Pai, porque ela sim são palavras de vida e vida eterna, que nós possamos ser praticantes e não mais ouvintes apenas. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, e já te louvo, porque o Senhor é bom e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Amém! Glória ao Senhor, louvado seja ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, até a próxima quinta online. Se você gostou desse vídeo, e ainda não curtiu, curta, não saia antes de curtir e compartilhe. Tenho certeza que essas sementes de sabedoria pode ajudar alguém que está precisando. Amém? Deus te abençoe, uma boa semana para você e a gente se vê no nosso culto de celebração no próximo domingo. Tchau, tchau!